Olá, amigos queridos, bem-vindos. Mais uma semana de dicas com o médico psiquiatra Dr. Fabrício, falando ainda de um tema muito relevante que é o autismo. Doutor, afinal, existem muitos sintomas para o diagnóstico do autismo. Vamos falar? Assim, Sandrinha, boa pergunta. Então, na verdade, os principais sintomas seriam aquelas crianças que têm dificuldade de interação social, ou seja, de interagir com os pares, com as outras crianças que têm alterações na linguagem, crianças que têm também padrão de comportamento repetitivo, e também tem alguns movimentos repetitivos, por exemplo, que a gente chama de estereotipias, balançar o corpo, bater palmas, crianças também que não conseguem, por exemplo, às vezes ter uma linguagem muito funcional, explicar muito bem o que elas querem, crianças que às vezes têm algumas crises mesmo de irritabilidade, agressividade, principalmente quando alguma mudança na rotina ela é estabelecida. E esses sinais e sintomas têm que estar presentes desde a primeira infância mesmo, logo nos primeiros 2, 3 anos de vida, Você já observa esses sintomas e aí já é um sinal de alerta para os pais poderem levar essa criança para poder fazer uma avaliação com um especialista. Porque às vezes o pai e a mãe tá ali achando que a criança é normal, mas a criança tem muita dificuldade na escola, a criança tem dificuldade de se relacionar. A gente até vê pais colocando as crianças de castigo e, na verdade, essa criança pode estar ou pode ser autista, não é isso? Então, Sandrinha, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é fundamental os pais, quando perceberem alguma alteração no filho que pode ser sinal, sintoma de um transtorno, levar esse filho para a consulta com um especialista e aí depois de realizado e confirmado o diagnóstico, esses pais realmente entenderem que esse filho vai precisar das terapias, vai precisar de apoio na escola, de apoio da família, porque com as terapias, com o apoio familiar, com o apoio da escola, essa criança tende a ter uma evolução satisfatória e, como eu falei antes, quanto antes for feito o diagnóstico, iniciado o tratamento, melhor a evolução, ou seja, o prognóstico dessa criança. Ok, mas vamos falar de coisa boa, tratamento. Então, sim, tratamento. Então, o tratamento se baseia basicamente em 2 tipos, o tratamento farmacológico, que no caso seria a minoria dos casos, são aqueles casos em que a criança tem sintomas muito evidentes, muito intensos e que causam comprometimento no relacionamento com as outras crianças, no relacionamento com os pais, na escola, que aí você teria indicação de usar alguns medicamentos para controlar, no caso, agressividade, irritabilidade, ou então alterações do padrão de sono. E o tratamento principal que seria o não farmacológico, que aí seriam as terapias, principalmente a psicoterapia, cuja principal abordagem seria a ABA, que é a análise aplicada do comportamento, a fonoterapia, que seria a terapia realizada por um fonoaudiólogo, e a terapia ocupacional também. Então seriam basicamente essas 3 terapias. Perfeito, doutor. Se você gostou, gente, não deixe de seguir o do Dr. Fabrício no Instagram, lá você vai encontrar outras dicas. O Dr. Fabrício ele atende no IMEV em Colatina e no Instituto Florescer em Santa Teresa, não é isso, doutor? É isso mesmo, exato. E a gente volta na semana que vem falando de outro tema polêmico, síndrome do pânico. Você conhece ou você já teve isso? E a gente volta falando tudo isso na semana que vem. Até lá! Até lá!